Beleza. Desenvolver a visão não bíblica das pessoas. Estava falando sobre isso dentro desse ponto, né? Ah, algumas pessoas têm dificuldade de amar qualquer um que seja do mesmo grupo de pessoas que os seus ofensores. Não é? Isso que está cada vez aumentando mais, né? Sendo incentivado de diversas formas. Por exemplo, algumas mulheres que foram realmente abusadas por homens concluem: todos os homens são assim. Isso às vezes fica lá no coração. Como resultado, tem grande dificuldade de interagir com homens em qualquer nível, né? E muitas vezes ajudando as mulheres, aconselhamento, essas coisas, percebe isso. Porque se alguém desse grupo fez algo contra mim, então a minha reação agora é essa, né? Ninguém está falando que o sofrimento no nível desse é algo fácil, é pequeno, muito, muito sério. Como todo sofrimento que está na Escritura, para aquela pessoa que está sofrendo, é muito sério, né? E Deus considera coisas mais graves do que outras, com certeza. Marcas muito difíceis na vida dessas pessoas. Mas o que eu vou fazer com isso agora? Né? Como a gente está vendo, o exemplo de Noemi, por exemplo. Né? Então, ela estava escolhendo e falou assim, bom, eu não vou confiar mais que Deus quer o meu bem, só porque na minha visão, Ele quer o meu mal. Eu não quero mais confiar em Deus assim. Então, outros sofreram mal por parte de membros de uma etnia particular, né? No Brasil isso é cada vez mais comum, não só no Brasil, né? Teve a escravidão, então agora qualquer um daquele grupo de pessoas que escravizaram o meu povo, os meus ancestrais, então agora eu contra essas pessoas. É uma reação pecaminosa. Ou um grupo religioso. Isso, então. Então ninguém se aproxima de ninguém, né? Isso, exatamente, né? Do grupo religioso, né? Então, uma igreja feriu você, realmente ela causou um mal na sua vida. Então, por isso agora eu não sou de igreja nenhuma. Então julgam cada pessoa daquele grupo com base no comportamento, muitas vezes, de um indivíduo ou de uma situação, ok? Julgar a qualquer pessoa com base nas escolhas de uma única pessoa é demonstrar muita falta de amor. E é a maneira não bíblica de ver as pessoas que tornam-se parte dolorosa do nosso passado, certo? Lembra, nós podemos estar inclusive no grupo dos que ofenderam alguém, ok? Podemos até nós ter feito realmente isso. E Deus tem como tratar da nossa vida, como tratar da situação, né? Não é a sociedade, não é o sentimento das pessoas, nem o sentimento coletivo que vai definir para nós o que a gente vai fazer com a nossa vida, o que a gente vai reagir. Está errado, né? A Bíblia foi escrita para pessoas que pecaram contra Deus. Ainda bem que Deus não usa esse princípio contra nós, né? Vocês todos me ofenderam. Então, não morro na cruz por ninguém, que é o que a gente merece. Então, Deus não faz isso. Se Deus, que é Deus, não faz isso, e nos adota como filhos, e nos aproxima dele, e nos perdoa, e nos ensina a viver novamente, nos ama, nos dá paz, dá tudo que a gente precisa, quem eu penso que eu sou para tratar as pessoas, um grupo, enfim, que eu acredito só porque parece com aquele grupo que me ofendeu, aquela pessoa, quem eu penso que eu sou? Totalmente errado. Orgulho. Número 4. Você desenvolveu uma visão não bíblica de si mesmo, que tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? Então, a ofensa dos outros geralmente vem na forma de palavras, né? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A gente não é capaz de controlar o que os outros vão dizer sobre nós, ou vão dizer a nós diretamente. Mas o que a gente pode controlar? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode reagir? Escolher se essas ideias farão ou não parte do modo como a gente continua a pensar sobre nós mesmos. Pessoas vão atacar, vão ofender, vão tratar mal,
vão tentar, muitas vezes pelas palavras, destruir o que a gente faz ou o que a gente é, ok? Muitas pessoas já ouviram coisas horríveis do tipo, você foi um erro. Você acha que isso é pouco comum? Você é estúpido. Você nunca será alguém na vida. Será que isso machuca quem ouve? Depende até de quem vem, no ambiente familiar, muitas vezes. Pode ter um impacto muito profundo, né, muito duradouro no coração de quem ouviu. Agora, então a pessoa começa a fazer o que com aquilo? Ela começa a ter uma visão, ela escolhe ter uma visão a respeito de si mesma baseado naquilo que falaram dela, ou daquilo que ela acha que deviam ter feito e não fizeram com ela. Então ela começa a se definir e a definhar muitas vezes, porque ela acredita que quem define o que ela é, o que ela vai se tornar na vida, é um outro pecador que não consegue nem tornar um fio branco ou preto da cabeça dele. Ela acredita nisso. E ela começa a viver debaixo desse jugo, que é uma reação que ela escolheu ter àquilo que fizeram contra ela. Então a gente não pode ignorar o impacto que as palavras vão exercer, podem exercer na visão de uma pessoa tem de si mesma, porque o próprio Deus não ignora, ok? Tem quantos princípios na Bíblia que tem sobre você caluniar, insultar, ofender alguém, falar para ela ou dela para os outros, enfim, tem muitos princípios que está dentro dos pecados gravíssimos também, ok? Mas, em algum momento, preciso avaliar essas declarações, aquilo que eu ouvi, aquilo que falaram de mim, ou falaram para mim, à luz do que Deus falou que eu sou, do que Deus falou que eu sou em Jesus, do que Ele falou que está fazendo na minha vida e vai me tornar. Eu preciso fazer exercício, né? Romanos 12 fala, né? Ah, porque pela graça que me foi dada, Paulo, de novo, no capítulo 12, depois de ter explicado o evangelho que nos alcançou, que nós somos em Cristo, o poder que temos para viver agora, novidade de vida que nós temos, porque pela graça que me foi dada, e todo salvo recebeu essa graça na sua vida, né? O evangelho, Jesus, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Okay? Isso é um princípio. Né? Pensar a respeito de si mesmo, baseado no seu critério, ou seja, reagir conforme algo que você ouviu a seu respeito, ou uma pessoa falou diretamente a você, né, e a pessoa fica lá vivendo daquele jeito, nossa, se encolhendo, isso não é humildade, pessoal, isso é orgulho. Porque Deus falou que a gente não é definido pelo que os outros falaram, é definido pelo que Ele fala de nós, ok? Inclusive, quando a gente está errado, Ele fala, você está errado, precisa acertar, mas quando eu estou certo, está tudo bem, estou certo. Vai me tornar parecido com Jesus, ele vai completar a obra que ele começou, isso é o que ele falou a nosso respeito. Então, não é humilde a pessoa, não, mas porque me falaram, ela está sendo orgulhosa, porque humildade é você crer no que a Bíblia diz e viver assim. Deus falou, é isso aí. Deus falou que eu sou tal coisa, é isso que eu sou. No acampamento do DNA, os anos passados, foi esse o tema, né? Aquele louvor, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Deus disse que eu sou. Pega uma lista, a gente deu de tarefa lá para o DNA. Tinha, nossa, muitos, não sei quantas coisas na Bíblia que Deus fala que nós somos. É interessante, talvez disponibilizar essa lista assim, às vezes uma tarefa do próprio aconselhamento, do discipulado, ajudar as pessoas a ter assim, ó, quem eu sou em Cristo, tem lá, não sei se 100 ou mais que isso, acho. Tudo que Deus coloca na palavra que eu sou em Cristo, com base bíblica, assim, tudo, muito legal, muito bom. Deus pode e quer ajudá-lo a se despojar de formas não bíblicas de pensar sobre si mesmo, né? Nem achando que você é algo coisa, e nem, né? Mas colocou, né? Com moderação, com mente conduzida pela Bíblia. Eu sou aquilo que está na palavra, né? E preciso corrigir de acordo com o que está na palavra, ok? Substitui os pensamentos que não são bíblicos para o que são verdadeiros a seu respeito. 5. Você deveria confrontar a pessoa que pecou contra você e, se a resposta for sim, você não o fez? Não, você o fez? Algumas pessoas têm assuntos pendentes do seu passado, só algumas pessoas, né? Porque deveriam ter confrontado uma pessoa que pecou contra elas, mas não o fizeram. Isso quase não acontece, então a gente passa rápido nisso.
A frase deveriam ter confrontado, uma coisa importante aqui, porque estamos lidando do balde 2, né? Então, balde 2, alguém pecou gravemente contra você e agora está lidando com a sua reação errada em relação àquilo. Agora, essa frase deveriam ter confrontado tem um contexto, tudo tem um contexto, né? Não existe nada sem um contexto que mostra, então, agora é esse princípio, agora é aquele que a gente vive. Então, por exemplo, crianças que foram abusadas na sua infância por adultos. Você vai esperar que crianças que foram abusadas por adultos ou dominadas por adultos reagissem como adultos na época do abuso? Vai confrontar o abusador? Isso não vai acontecer, pessoal. Deus não quer isso. A criança lá não sabe às vezes nem o que aconteceu direito, ok? Ela não vai ter, como criança, esse papel de confrontar o seu ofensor. Às vezes, quando a gente vê isso acontecendo, a criança fazendo isso, muitas vezes os adultos em volta nem protegem, nem acreditam no que ela está falando. Então, ela não está sendo responsabilizada por Deus para ter confrontado um abusador adulto na sua infância, né? Uma idade bem pequena ali. Nem sempre empregados, né? Trabalhando na sua firma, na sua empresa lá, empregados nem sempre podem confrontar imediatamente os seus superiores de estar agindo com eles de maneira injusta. Às vezes eles precisam passar por um monte de passo, um processo ali que a própria empresa delimita para a pessoa, ok? E não adianta ela querer assim, eu vou atravessar, vou falar. Usa aquele espaço muitas vezes. Vê como é que Deus vai trabalhando, inclusive no coração, né? Às vezes você não tem você vai muitas vezes perder o emprego, né? Se não usar de sabedoria, não está falando que você não deve, mas você precisa, assim, qual é o processo, às vezes, disponível que eu tenho para fazer isso, né? E não simplesmente achar que vai resolver de uma vez a coisa. Ponto principal é que pessoas, né, de acordo com as escrituras, claramente deveriam ter confrontado o indivíduo que pecou contra elas e ainda assim escolheram não fazer isso. Então, a maioria dos contextos a gente deveria fazer. E tem exceções, então a gente precisa pensar bem como lidar, ok? E acompanhando, lembra, estamos dando algo geral, né? Aí, lidando com cada situação específica, a gente vai buscar sabedoria em Deus, na Bíblia, tudo, para ver o que a gente faz com aquelas situações que muitas vezes são novelo, muita ponta ali. Né? Dentro desse assunto de confrontação, então, a confrontação é um princípio bíblico importante. Mateus 18,15, a gente sabe disso. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, muitas pessoas do povo de Deus reagem aos pecados cometidos contra elas, ignorando o ofensor, isolando o ofensor, fofocando da pessoa. É o que está escrito no texto para fazer? Não. Sabe que isso tudo é pecado. Então, além dessas reações erradas, alguém fez o mal, me ofendeu realmente, pecou contra mim. Ok? Mas o que eu fiz com isso? Balde 2. O que eu fiz com isso? O que eu estou fazendo com isso agora? Além dessas reações deixar o evento dentro do balde 2 por muito mais tempo, essas pessoas fazem com que seja difícil, muitas vezes se torna impossível, irreversível, se relacionar com a pessoa no futuro. Não tratou, a pessoa foi embora, tal, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes a situação se torna muito pior, há tanto pecado reativo ali, que não tem o que consertar muito. Algumas coisas vão ficar quebradas, porque não foi acertado. Então, se você tem alguma pergunta sobre como confrontar apropriadamente uma pessoa que pecou contra você, está com dúvida, uma situação, não vai falar para o seu amiguinho mais chegado, tá bom? Procura ajuda pastoral. Busca conselhos piedosos de pessoas que irão ajudar e se envolver. Não adianta você ouvir uma coisa da pessoa que às vezes não vai se envolver naquela situação. Porque às vezes é buscar aliado. Isso é meio perigoso isso aí. Vai buscar ajuda com alguém que vai se envolver e tem a responsabilidade e tem a cobrança diante de Deus, inclusive no ombro, de prestar conta de tudo que fala, ensina, enfim, e ajuda você a viver. Né? Discipulador, pastor, algo assim. Tem dúvida? Procura ajuda, ok? E graças a Deus, a gente tem uma igreja que a gente vê isso acontecendo, né? Pessoas buscando e a gente crê que quando pessoas procuram ajuda, elas querem viver certo, elas querem acertar. Esse é o pressuposto, né? Então,
por isso que muitas vezes envolve liderança, um monte de coisa. Por quê? Porque a gente vai pensar em tudo isso, muitas vezes. Você pode sempre confiar que ao querer fazer a vontade de Deus, Deus guiará você e pode até mesmo restaurar relacionamentos que pareciam totalmente perdidos. É um princípio geral que Jesus colocou para nós, mas ele colocou ali para os discípulos. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Eu estou falando assim, vocês não têm motivação correta de querer fazer o que Deus quer. Quem quiser, Deus vai ajudar a fazer. Agora, quem não está afim, aí fica tranquilo. Pode ficar com o balde 2 lotado. Se você confrontou a pessoa que pecou contra você e essa pessoa pediu seu perdão, você perdoou. Ok? Cautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Lucas 17, 3 e 4, né? Teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, algumas pessoas têm reagido mal em relação aos sofrimentos do passado, recusando-se a perdoar aqueles que pecaram contra elas, mesmo quando a parte ofensora tem claramente, em alguns casos, repetidamente pedido perdão, ok? E a pessoa não perdoa. Essa questão é tão séria que sua comunhão com Deus depende disso. Jesus falou em Marcos 11, 25, não é? E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A gente consegue ver em comunhão com Deus sem ter perdão dele na nossa vida? Não. Então ele fala assim, ó, vai perdoar os outros que pecaram contra você, reage assim, perdoando, para que você também experimente o perdão de Deus na sua vida, no seu dia a dia. A gente não consegue viver um minuto sem o perdão de Deus, né? Ou vai se tornando cada vez mais perverso se acontece isso. O que dizer sobre aqueles a quem confrontamos e que se recusam a pedir perdão? Ok? Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus falou isso num contexto, ele estava sendo zombado. Ninguém está pedindo perdão para Jesus quando ele pediu para o Pai perdoar. Ele estava sendo escarnecido. E estavam deixando ele nu na cruz para morrer por nós. E ele falou para o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos foram perdoados, então? Todos vão para o céu? Não. Aqueles que falaram, eu quero ser perdoado. Eu coloquei Jesus lá. Eu pequei contra ele. Mas percebe a atitude de Jesus. Não sabem o que fazem, não saber, não é que as pessoas sabiam o que estavam fazendo assim, não sentiam que estavam fazendo coisa errada, nada disso. Assim, ó. Jesus está falando assim, ó, eles são tão ignorantes, a percepção mental deles é tão pobre, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eles estão loucos, estão cegos. É isso que significa a palavra usada aqui, saber. Ok? Então, Jesus perdoa. Agora uma observação que está inclusive no seu material. Devido ao caráter de Deus, eu vou ler, né? E a obra redentora, Deus não trata o pecado de maneira leviana. Nunca, nunca, nunca. Né? Ele mandou Jesus para a cruz. Nunca ele trata de maneira leviana. Nunca assim, não, isso aqui não tem importância. Ele sempre trata da maneira... A ira de Deus foi descarregada em Jesus por causa de todos os pecados. Então a gente sabe que Deus não trata o pecado de maneira leviana, nem deixa de tratar nada. Ele mesmo confrontou, né? Jesus mesmo confrontou aqueles que pareciam estar arrependidos, mas cujos corações revelavam por suas obras, demonstravam não estar por causa das suas obras. Lucas 3:8, não sabe lá, mas pode ver, está no material para você conferir depois. Jesus não ficou assim, acreditou, não, olha Jesus, né? Ali quando João Batista estava batizando o batismo de arrependimento, o que ele falou para um grupo de pessoas? Tinha visto isso, né? Estamos estudando Lucas, né? Então, para um grupo de pessoas, falou assim, ok, você pode ser batizado, e para aqueles que ele sabia que estavam ali só para fazer gracinha, João Batista falou o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Você não está arrependido de coisa nenhuma, são raça de víboras vocês. Você devia estar aqui. Porque vocês não querem, ninguém está atrás de perdão aqui, então estão atrás de ver o que eu estou fazendo, né?
Igualmente, Jesus, além de perdoar pecados, ordenou que após o perdão recebido, a pessoa se arrependesse, vendo afastada do pecado. Isso é, né? Viver de maneira afastada. Não é simplesmente, eu estou arrependido. Eu falo assim, se a mulher adúltera que foi pega em adultério, né? Colocada ali diante de Jesus, e as pessoas então vão apedrejar ela. Ela não foi pegar, não merece morrer, né? O homem estava fora, né? Mas ela não merece morrer ali. Então, porque não apedreja. Jesus perdoa a mulher, que ele falou para ela: fica tranquila, viu? Deus te ama. Não, vai e não peques mais. Isso é arrependimento. Muda, você estava andando aqui, você muda para lá. Não vive assim não. Portanto, nós aprendemos com Deus que quando temos motivos bíblicos para afirmar, motivos bíblicos, coisas como essa, que a pessoa não está arrependida, precisamos ajudá-la a avaliar a veracidade do seu arrependimento, a fim de restaurarmos nossa comunhão com ela, mesmo após tê-la perdoado. Você perdoou a pessoa. Ela quer viver em comunhão com você, tem que falar assim, ó, claro, está perdoada. Vamos ver comunhão, vamos viver junto. Agora, Paulo escreveu em Romanos 16, em Tessalonicenses capítulo 2, vai ver no final desses livros, fala assim, Paulo fala para cristãos, fala assim, ó, tem pessoas no meio de vocês aí, que elas vivem para si, que elas vivem para o seu umbigo, que elas vivem ali vendo certa coisa, fala assim, ó, a pessoa fala assim, ó, eu não quero trabalhar, mas eu peço perdão, irmãos. Lá em Tessalonicenses, na igreja de Tessalonicenses, fala assim, ó, não quero trabalhar, não quero ver as coisas dos outros, mas eu peço perdão para vocês. O que Paulo falou? Então perdoa-os. Aí sustenta o cara aí, pô, ele pediu perdão, é isso que ele falou? Não. Se não trabalhar, se não se arrepender, não come. Por quê? Tá perdoado? Tá perdoado, mas você vai mudar de vida. Porque viver aqui, você vai mudar de vida. Porque se está vivendo no meio das ovelhas, você vai viver como ovelha. Você vai viver como ovelha vive. Você quer ser perdoado, viver em comunhão? Fala assim, aqueles lá, procura o seu, Romanos fala do seu, busca o seu Deus é o seu ventre, Filipenses fala a mesma coisa. Então assim, ó, Paulo não falou que as pessoas não estavam perdoadas. Falou assim, ó, se vocês estão perdoados e estão entendendo o que é perdão, né? Não é licença para ficar continuando pecando, você vai se arrepender e viver junto ao povo de Deus de maneira correta. Isso é arrependimento. Se não for isso aí, você precisa ser ajudado, aconselhado, acompanhado para viver de maneira correta. Porque daí é o que Deus crê, é o que Deus ensina a gente, né? Então, após termos feito o nosso papel, devemos descansar no fato de que, ainda que tal pessoa possa nos enganar, né? Pode fingir comportamento ali aceitável, tudo bem. Uma coisa a gente tem certeza, Gálatas 6 fala o quê? Que Deus jamais será enganado. Então eu posso descansar também. Se eu for enganado, qual o problema disso também, pessoal? Assim, nossa, olha, eu nem percebi que a pessoa pegou e fingiu tal coisa. Mas o problema dela não é comigo, eu não sou juiz dela, não vai prestar conta para mim, eu não vou estar no trono julgando ela lá. Mas eu conheço alguém que vai. Ela vai estar ante Deus, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Semeou para o Espírito, viveu como Deus quer, colhe vida eterna. Semeou para a sua carne, colhe corrupção. Ok? É assim. Não quer colher? Não plante. Isso mesmo. Então, naquilo que ocorreu, né? A gente já viu o ponto 1, né? O balde 1. Mas você foi inocente. Alguém pecou contra você, mas você reagiu mal. Então precisa ter uma análise humilde, ok? Esses princípios aqui, a gente vai continuar com mais coisas daqui a pouco também, mas é isso aí que a gente acabou de ver. Pagou o mal com o mal, desenvolveu amargura em relação a Deus, desenvolveu uma visão não bíblica das pessoas, tá lá, a gente acabou de ver. É difícil? É difícil. É um desafio? Sim, mas Deus nos deu condições, refeitos à imagem do Senhor Jesus, de vivermos dessa forma. Deixa eu não tá. Ah, bom, obrigado. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou é a verdade de Deus que vai ocupar nossa mente e a gente viver desse jeito que Deus fala para nós, a nossa reação, vamos corrigir ali, ou vai ser o nosso jeito, e aí nada dá certo. Tem as perguntas para reflexão que a gente vai ver, estamos usando, né, você pode usar como devocional. Então, vamos para o capítulo 9 aí. A alegria do perdão. Lidar com o seu passado dentro desse assunto ainda, tá bom? Do balde 2, né? Tá ampliando o assunto aí, aprofundando. Lidando com o seu passado não é só uma questão, então, de focar no que fizeram contra você, mas, no balde 2, como eu reagi mal àquilo que fizeram contra mim. E eu preciso corrigir. Então,
Se a pessoa se recusa a acertar a parte dela perante Deus, perante as pessoas, então Deus fará ela experimentar consequências em todos os aspectos da sua vida. Salmo 38 mostra isso. Davi pediu isso. Estudiosos falam que foi escrito naquele período em que ele estava ali lutando se ele ia acertar as coisas com Deus, se ele ia ficar mais tempo escondendo o pecado. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Davi estava pensando ali, né? Estava botando na balança. Vai acertar as coisas ou vai esconder por mais um tempo, né? E Deus foi na misericórdia dele e enviou o profeta Natan ali para resolver a situação, né? Provavelmente, se tivesse feito isso, Davi teria se matado. Chegando, isso aqui é o processo, né? Sobre depressão, isso aqui é o processo que uma pessoa vai tendo para depois acreditar que a solução, que o alívio dela é tirar sua vida. O objetivo de Deus, então, nesse capítulo 9, a alegria do perdão, é nos ajudar nesse processo de esvaziar o balde 2. Então, quando você lida com as reações pecaminosas, suas reações ao que as pessoas fizeram contra você, quando você lida com isso de maneira bíblica, você vai experimentar perdão de Deus. Você precisa ser perdoado agora da tua reação e vai experimentar isso. Então, desafio de confrontar a si mesmo. Então, nós temos uma tendência, né, que a gente vê quando a gente conversa com pessoas e vê isso no nosso próprio coração, né? É raro acontecer rápido das pessoas admitirem seu pecado diante de Deus e dos outros. Isso é raridade, cada vez mais raridade, né? Por isso que muitas vezes o acompanhamento demora muito tempo, porque apesar de mostrar isso aqui está errado, Deus pensa assim, está vendo diferente disso aqui, a consequência pode ser, muitas vezes demora para admitir que está errado, que precisa perdoar os outros, que precisa ser perdoado por Deus da tua reação errada. Então, muitas pessoas, você precisa pensar na sua vida, pergunta para você mesmo, qual foi a última vez que você pediu perdão de forma específica a Deus ou a outras pessoas? Pensa um pouquinho. É fácil, às vezes me pega assim, poxa, passo uma semana sem pedir perdão, estou pecando demais. Pecando demais, como é que pode? Né? Ou para minha família, estou pecando muito. Como é que eu acredito que eu posso viver assim vários dias sem ter o que acertar? Esquisito, sendo quem eu sou. Diversos problemas espirituais secretos podem nos impedir de confessarmos nossos pecados a Deus e aos outros. Mas isso é necessário para a gente desfrutar de alegria que o perdão traz. Então tem 5 motivos, o autor apresenta aí, com os quais nós lutamos para admitir nossos pecados do passado. Aqueles pecados que a gente fizeram contra nós, ok, mas a maneira que eu reagi errado, né? Então ele coloca aí, soberba é um dos motivos, né, que é orgulho, obstinação, medo, insensatez e desejos mal direcionados. Vamos ver um por um. Lembrando que Deus está sempre pronto a nos perdoar em qualquer coisa que a gente estiver vendo aqui. Por isso que tem versículos bíblicos e Deus quer nos perdoar e fazer a gente deixar esse balde 2 vazio. Esse balde de reações ruins. Soberba. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Toda vez que nós caímos, toda vez que nós pecamos, estamos vivendo um hábito pecaminoso, pode ter certeza absoluta. 100%, não precisa nem ter medo de errar. Você está vivendo como um baita do orgulhoso. Você acredita que você é muito importante, que você não precisa fazer o que Deus manda, que você está assim, ó,
o que você pensa a seu respeito é tão importante que você não precisa se submeter a Deus. Não precisa dele. Não precisa se submeter à sua palavra. Então, quando alguém me provoca de forma maligna e eu reajo pecaminosamente, não gosto de admitir meu erro. Por quê? Porque eu estou sendo soberbo. A maioria de nós preferia fazer tudo antes de admitir nossos pecados. Posso fazer tudo, posso fingir que eu trato bem, eu posso ajudar a pessoa, mas falar assim, ó, perdão, pequei contra você, nossa, parece que o negócio se engasga na garganta lá e não sai para fora, por causa do orgulho. Sou tão soberbo, tão orgulhoso assim, como é que eu vou pedir perdão para essa pessoa? Ela pecou contra mim, agora eu vou pedir perdão para ela? Ok? Então, a alegria do perdão nunca será experimentada pela pessoa cujo coração está cheio de soberba. E lembra, Davi não experimentava a alegria do perdão, mas não ficava lá tomando suco esperando. Ele falou no Salmo 38 que ele ficava cada vez pior e cada vez mais desesperado e tendo consequência na sua parte emocional, espiritual e física e tudo lá, somatizando tudo, e falou assim, onde ia acabar aquilo lá? É isso que vai acontecer, tá bom? Outro motivo, obstinação, né? Que é a filha da soberba, né? A pessoa que é teimosa é porque ela é muito orgulhosa. Então, obstinação. Mateus 5, 23 a 25. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então, se acontecer isso, ok? Vou pedir para a Vanessa cuidar de você e acabou a história, certo? Vanessa está aqui? Não tá. Ah, com criança, né? Ok. Então, mas não vai falar para isso depois, tá bom? Mas tá gravado. Então, assim, mas então, assim, a pessoa que é lá, né, vou lá cultuar a Deus, fala assim, ó, e não acertou com o seu irmão algo que precisa acertar, mais pra frente vai ver o que Deus pensa disso lá no livro de Isaías, né? Aquele culto que tem pecado, dos pecadores envolvidos, e ver o que Deus pensa disso, tá bom? Vai trazer sua oferta a Deus, vai mostrar assim, ó, a oferta não era algo, era algo público, pessoal, olha lá, olha, tá indo lá, louvar a Deus, olha que bonito, esse cara tá, olha, louvando a Deus, que coisa linda, ele tá andando com o Senhor, olha quanta coisa que ele faz para Deus, legal. Se Deus falar assim, ó, não quero saber disso, para. Vai primeiro resolver a situação com a pessoa contra a qual você está reagindo errado. Depois você faz o que você tem que fazer. Depois você vai continuar me adorando, louvando. Se não fizer isso, pode parar, você não está adiantando nada, você está perdendo seu tempo e sua vida aí. Então, e vai sofrer consequências, Jesus falou. Jesus não está mentindo, não. Se você pecou contra outra pessoa de alguma forma, pare o que quer que esteja fazendo e corrija seu erro, ok? Não deixe a obstinação, seu orgulho, gerar esse filhinho da obstinação aí e você obedecer suas diretrizes ao invés de obedecer o Senhor. Outro, medo. Gênesis 3:10, né? Começou lá. Ele respondeu, Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, muita gente permite que o medo os impeça de reconhecer seus pecados passados. Talvez a pessoa pense que a outra pessoa usará a confissão deles contra eles mesmos. Isso acontece às vezes? Acontece. E Deus vai, então agora Deus não vai cuidar de você se acontecer isso, viu? Tá perdido agora. Se alguém usar o que você falou contra você, acabou. Acabou sua vida. Porque essa pessoa tem um poder enorme de destruir você. Não é Deus que cuida. Em alguns casos, isso pode acontecer, mas você não tem como saber isso antecipadamente. Você não sabe o que vai acontecer. A gente fica fazendo conta, né? Assim, a conta é simples. Não precisa ter medo. Vai fazer o que você tem que fazer. Confie em Deus, né? Todo medo é uma falta de confiança no Senhor. Pode ter medo? Bom, uma reação do pecador, tá? Pode. Agora, o que você vai fazer com isso? Eu vou pegar o medo, agora eu vou confiar em Deus e fazer o que Ele fala para eu fazer. Em alguns casos pode acontecer. Então, mesmo, ok, que alguém usar algo errado contra você, você não vai permitir que o medo o impeça de fazer o que Deus ordena. A gente viu antes lá? Você tem que vencer o mal, não com outra coisa que é má também. Você vai vencer o mal com o bem. Então, o medo pode e deve ser derrotado pela escolha de obedecer à palavra de Deus e por acreditar que a alegria do perdão supera a dor da confissão, ok? Alguém que gosta de ir no dentista, obturar o dente, fazer canal, já fiz acho que 5.
Uma delícia, pessoal. Recomendo todo mundo que não fez canal ter essa experiência tão gostosa, maravilhosa, assim, ó. Inclusive, ela é bem barata. Então, assim, ó, vai fazer um canal, que depois você sai, nossa, por que eu não fiz isso antes? Você sai assim, entendeu? Não, ninguém gosta de fazer canal, ninguém gosta de tratar o dente. Agora, você gosta de ter cárie? De perder todos os dentes? Essa é a escolha, né? Pedir perdão às vezes vai ter que enfrentar alguns medos, vai ter que fazer alguma coisa que você não quer. Mas o benefício de fazer o que você precisa fazer, né? Eu não posso dar meus exemplos, porque o dente é meio ruim mesmo. Então, assim, alguém que tem bonitinho, né? Assim, nossa, que coisa boa, tratou, parou de doer, parou de apodrecer a coisa. Então, tem que fazer, né? Bem-aventurado, tá aí, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Davi escreveu esse salmo aqui, né? O versículo 1 e 2, mas ele mostra que ele passou, ficou teimando lá com Deus antes de pedir perdão, e depois ele pediu perdão, fez o que devia fazer, e ele escreveu isso aqui como introdução, falou assim, ó, puxa, devia ter feito isso antes. Por que que eu fiquei que me besta lá, vivendo afastado de Deus? Para quê? Por que que eu fiz isso? Eu tinha escolha de viver como feliz, bem-aventurado, ter uma vida abundante com o Senhor. Se eu tivesse acertado minha parte, tivesse resolvido lá, eu nem estava no balde 4. Tinha resolvido a minha vida. Não precisava nem ter pecado, eu estava no balde 1, não precisava ter feito nada de errado. Já que eu fiz, já que eu reagi errado, então eu vou acertar minha vida. E aquele que acerta a vida tem alegria, tem paz, tem relacionamento com Deus restaurado, né? Outro motivo, insensatez. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto. Sempre é assim. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Quer conhecer insensato? Alguém que não segue conselho. Ele prova que é insensato. Ele vive conforme a sua própria perspectiva de vida. Para ele, o caminho dele, a maneira como ele está vivendo, que ele reage às coisas, que ele vive a vida dele, ele é sempre certo, ele é sempre sábio. Ele não precisa de ninguém para ajudar a vida dele. Ele nem deixa, porque ele é um tremendo do insensato. Então, tem esperança para o insensato? Tem, no arrependimento, na mudança tem. Agora, se não se arrepender, vai para o próximo estágio de Provérbios. Ele vai virando louco, né? Ele vai virando escarnecedor. Então ele vai piorando, né? Ele vai fazendo coisas depois que ele nunca imaginou que ele faria na vida, quando ele estava andando com Deus. Ou quando ele estava insensato, ele estava com medo ainda assim. Então, não sei o que vai acontecer, né? Mas agora ele é um louco, né? Porque ele decidiu não seguir o que Deus fala, mas quando não segue o que Deus fala, não é que não está seguindo nada, está seguindo o seu coração. Ele é o seu próprio Deus. Então nós podemos facilmente, nesse assunto de pedir perdão, fabricar dezenas de motivos para justificarmos nossos pecados do passado. Eu não preciso confessar isso a Deus, eu não preciso falar com a pessoa contra quem eu pequei, o erro dele foi tão grande que faz com que minha reação pecaminosa seja aceitável, né? Você não sabe o que está passando, o que eu passei, você não entende as coisas, blá, 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 né? Então, tudo errado só vai se manter como insensato mesmo. Então, é bom estabelecer uma amizade espiritual, né? O livro de Provérbios, ele ensina isso. Estabelecer uma amizade espiritual com alguém que possa ajudá-lo a avaliar suas reações pecaminosas passadas. Provérbios 13:20 fala: quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com o insensato será mal. Quem anda com o mal será mal. Então, assim, não adianta você, na sua insensatez, se cercar de pessoas que também não te ajudam em nada, também são insensatas, também têm medo, também faz medo de fazer o bem para a sua vida, de andar com Deus, ficam focadas em si mesmas. Então, assim, estabelece amizade, vai buscar alguém que possa realmente falar assim, olha, desculpa, meu irmão, minha irmã, assim, ó, tá errado isso aqui, acerta dessa forma, tá bom? Aí você vai viver de maneira sábia, você vai colher o fruto disso. E outro motivo, finalmente, é o desejo mal direcionado. A recusa em admitir que, na verdade, tá tudo isso para frente aí que a gente já viu envolvido, né? Tudo que a gente acabou de ver, né? Desejos mal direcionados. Então, a recusa em admitir nossos pecados passados geralmente revela desejos de nossos corações que têm tomado o lugar da vontade de honrar a Deus. Desejo do coração que chama o que mesmo? Ídolos.
alguns desejos que não deviam estar lá, algumas coisas muito fortes na nossa vida que a gente quer manter ali, toma o lugar de um lugar que devia ser dado a Deus, de honrar o Senhor. Então, alguns desejos idos do coração nessa questão de pedir perdão. Nunca devo ficar vulnerável admitindo minhas falhas. Preciso ter a aprovação das pessoas. Estou ainda descobrindo o elo perdido, né? O cristão que não falha. O cristão que não peca. Vamos tentar ver se a gente acha no universo. Preciso da aprovação das pessoas. Elas precisam me amar, precisam gostar de mim. Preciso manter uma fachada, né? Eu tenho que manter assim, ó, eu sou espiritual. Eu não peco. Eu não preciso acertar nada com ninguém. Então, tremendo uma bobagem, uma mentira a respeito de si mesmo. Preciso ter sempre poder sobre as outras pessoas. Isso é algo que está lá no coração, né? Ter poder sobre os outros. Eu falo assim, puxa, manter uma fachada, uma aparência espiritual, infelizmente, faz com que pessoas acreditem que isso é verdade, que isso existe, né? Ah, então, se manter... A pessoa não anda, ela levita, né? Ela ali, não do Antigo Testamento, né? Mas ela, assim, ela vai, ela anda... Ela é superior, né? Pessoa superior. É um sublime, né? Não é qualquer papel, é sublime, né? Então, ela tem um poder sobre os outros. Ela, pessoa sábia sempre. Não estou no nível de vocês. Obrigado, Senhor, que não sou como esses aqui, porque eu faço tudo certo. Eu tenho uma palavra sempre boa para dar. Eu conheço muita coisa. Deus, que coisa linda. Eu não sou como essas pessoas, né? Eu tenho poder sobre elas. Quero matá-las. Preciso ter sempre o controle, né? Ter o controle. A minha vida é aquilo que eu quero que ela seja. Eu me sinto confortável na espiritualidade, não que está na Bíblia, que inclui pedir perdão, errar, acertar, levantar, né? Cai, levanta, é isso aí. Como todo pecador normal, como todo crente normal, né? Eu tenho controle, que assim, a minha vida espiritual, que assim, eu gosto desses princípios aqui, só provo meu jeito de viver, isso aqui me faz assim, isso eu já não gosto, assim, então deixa pra lá, não quero ver isso aqui. Então eu fico controlando, como se tivesse controle da minha vida espiritual. E eu acho que Deus acredita nisso também. Ele me vê de acordo com o que eu quero que ele veja. Trata assim, eu sou assim, acessado, porque eu acredito nisso, ok? Desejo mal direcionado, eu acredito que eu preciso, tudo ídolo. Eu preciso que Deus me veja assim. Eu preciso que as pessoas me vejam dessa forma. Eu quero ser respeitado desse jeito. Ok? Outra coisa, preciso revidar o que outra pessoa fez. Não, acho que ela não entendeu o que ela fez. Eu sou o Vingador Celestial, lembra? Então, assim, eu vou ajudar essa pessoa a entender. Vem aqui, ó. Você sabe com quem você está falando? Você sabe contra quem se ofendeu? Então, vou te ensinar aqui, ó. Senta aqui com o tio. É isso, isso, isso. Então, a pessoa vai entender. Nunca devo permitir que aquela pessoa me machuque outra vez. Então, eu tenho o poder como ser celestial lá, o Vingador. Eu não permito que ser machucado outra vez. Eu vou me blindar, vou proteger. Eu tenho esse poder de cuidar de mim mesmo. Ninguém vai fazer mal contra mim. Não deixe isso acontecer. Tenta fazer. Vê se você consegue. Não adianta nada. Tá bom? Jesus é o ser mais poderoso, a pessoa, ele é Deus. E ele permitiu sim, ok? E não se escondeu, não se fingiu de nada, ele foi enfrentar de peito aberto aquela cruz. Ele enfrentou, e ao fazer o que o Pai queria que ele fizesse, ele produziu o resultado que a gente está aqui hoje experimentando, irmãos. Né? Que bênção. Ele não se escondeu para não sofrer, para passar o que tinha que passar, e ele fez um convite para nós. Me siga. Pode vir atrás de mim. Vou cuidar de você. Não vou? Outro ponto aqui importante, né? A alegria do perdão é... já tem intervalo de novo, né? 11h21. O ponto importante é esse, já tem intervalo de novo.